Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro episódio do ESG Cast. Nessa série de lives, eu ajudo você a entender como fazer uma transição de carreira para um mercado em alto, sair do salário limitado, faturar mais e conquistar mais liberdade no dia a dia, usando o ESG como uma oportunidade profissional. Eu sou Denise Cury, eu atuo há mais de 30 anos no mercado da sustentabilidade e ajudo profissionais a enxergarem o ESG não só como uma sigla bonita ou uma pauta das empresas, mas como um mercado de consultoria em crescimento, onde é possível usar a sua experiência corporativa para gerar valor para as empresas. E hoje eu quero conversar com você que tem uma carreira, tem experiência, trabalha muito, mas sente que a sua renda, sua agenda e suas possibilidades ainda dependem demais das decisões das pessoas que ocupam um cargo acima do seu na empresa. Mas eu não quero ficar só falando da dor do CLT. Eu quero te mostrar uma possibilidade. Como a consultoria ESG pode ser um caminho para quem quer usar a própria experiência em um mercado que está crescendo. E eu vou começar essa série respondendo algumas perguntas. E a primeira delas é: o que é essa falta de autonomia no CLT? É quando você tem responsabilidade, entrega resultado, entende de processo, participa de reuniões, mas não decide quanto ganha, não decide sua agenda, não decide quanto cresce e muitas vezes não decide nem como resolver os problemas que você mesmo enxerga. E é aqui que muita gente começa a olhar para a consultoria, porque a consultoria é uma forma de transformar conhecimento em serviço. E no ESG isso fica ainda mais interessante, porque muitas empresas precisam de ajuda para organizar temas ambientais, sociais e de governança. Uma outra pergunta: as pessoas confundem o que significa ESG? Muita gente acha que ESG é só plantar árvore, reciclar, fazer um relatório bonito ou marketing de uma empresa grande. Mas o ESG é muito mais prático do que isso. Envolve gestão, processos, riscos, indicadores, governança, relação com fornecedores, exigências de clientes, redução de multas, acesso a cadeias produtivas maiores e melhoria da forma como a empresa toma decisões. Quando você entende isso, percebe que ESG não é só um tema ambiental, é uma área que conversa muito com quem já vive o mundo corporativo. Qual a diferença entre trabalhar dentro da empresa e atuar como consultor ESG? Dentro da empresa, você muitas vezes enxerga problemas, mas depende de hierarquias para agir. Como consultor, você entra com um olhar externo para diagnosticar, orientar e ajudar a empresa a organizar caminhos. Um funcionário executa dentro de um limite. O consultor é chamado para ajudar a empresa a resolver um problema específico. Quais tipos de oportunidade existem dentro do ESG? Existem oportunidades em diagnóstico, organização de projetos, apoio à governança, mapeamento de riscos, preparação para a exigência de grandes clientes, estruturação de indicadores, educação interna e orientação para pequenas e médias empresas que não sabem por onde começar. Isso mostra que a ESG não é uma única atividade, é um campo com várias portas de entrada. Por que entender sobre pilares ESG é importante para esse profissional? Porque o ESG está deixando de ser diferencial e está virando exigência. Grandes empresas cobram seus fornecedores, bancos observam práticas de gestão, clientes querem mais transparência, reguladores pressionam e muitas empresas menores ainda não sabem como se adaptar. Onde existe exigência nova, existe demanda por orientação. E onde existe demanda por orientação, existe oportunidade para consultoria. Você tem experiência, mas precisa pedir permissão para aplicar aquilo que sabe. Você quer mais tempo com a família, mas vive preso à agenda da empresa. Você deseja crescer, mas depende de uma promoção que talvez nunca venha. Você quer viajar, descansar, estudar, cuidar da saúde, mas precisa sempre
negociar com a rotina corporativa. E com o tempo, isso vai criando uma sensação silenciosa de frustração. A pessoa não está necessariamente em crise, ela apenas sente que a vida ficou pequena demais para o esforço que ela faz. E por que repensar isso pode gerar liberdade? Porque quando você começa a olhar para a sua experiência como um ativo e não vê apenas como uma função dentro da empresa, você começa a abrir outras possibilidades. A experiência que você acumulou em gestão, processos, projetos, liderança, relacionamento com áreas, liderança, tomar decisão, pode ter valor fora da estrutura onde você está hoje. E esse é um ponto importante. Muitas vezes o profissional não precisa começar do zero. Ele precisa reorganizar o que já sabe para um mercado que valoriza essa bagagem de outra forma. É como alguém que mora há anos em uma casa alugada e diz: pelo menos eu tenho onde morar, sem poder construir patrimônio e sem perceber que poderia começar a planejar algo próprio. Na carreira acontece algo parecido. Às vezes a pessoa chama de segurança aquilo que, na prática, impede que ela construa autonomia. Por que investir tempo em entender esse mercado? Porque talvez você já tenha parte do repertório necessário. Experiência com empresa, processos, pessoas, gestão, projetos, indicadores, reuniões, problemas internos, tomada de decisão. Você não começa do zero. Você começa reorganizando sua experiência para o mercado que precisa desse olhar. Qual o maior benefício de olhar para a consultoria ESG? Bem, o maior benefício é perceber que a sua experiência pode ser monetizada fora da lógica do salário fixo. No CLT, sua renda costuma estar vinculada ao cargo. Na consultoria, a sua renda está vinculada ao problema que você resolve e ao valor que entrega para a empresa. E se não olhar para essa oportunidade? Bom, você pode continuar esperando que a empresa te dê aumento, promoção, autonomia e reconhecimento. Talvez isso aconteça, talvez não. Enquanto isso, o mercado está se movimentando. Empresas estão precisando se adequar. Fornecedores estão sendo cobrados. Gestores estão buscando orientação. E muita gente ainda nem percebeu que pode haver uma carreira consultiva nesse espaço. O que vale mais, esperar crescer dentro da empresa ou começar a entender o mercado em expansão? Bem, não é uma escolha impulsiva entre largar tudo ou ficar parado. Acho que o ponto é: vale mais ficar sem alternativa ou começar a construir uma segunda visão de carreira? Entender como atua um consultor ESG pode ser o primeiro passo para você depender apenas de um salário e começar a enxergar um caminho de autonomia. Onde as pessoas mais erram? Bom, o primeiro erro é achar que precisa ser especialista em tudo para começar a estudar o ESG. A pessoa olha para sustentabilidade, legislação, carbono, diversidade, governança, relatório, cadeia de fornecedores e pensa: isso é grande demais para mim. Mas o começo não é dominar tudo. O começo é entender qual problema do mercado você pode resolver. E o segundo erro é achar que o ESG é só para quem veio da área ambiental. Não é. O ESG também envolve gestão, governança, processo, riscos e relacionamento com partes interessadas. Profissionais de RH, qualidade, administração, jurídico, projetos, operações financeiras e gestão podem encontrar pontos de conexão. Por onde começar? Comece entendendo o que as empresas precisam resolver. Por exemplo, empresas precisam evitar multas, querem vender para grandes clientes, precisam analisar fornecedores, melhorar governança, treinar equipe, mostrar que tem práticas responsáveis. Quando você olha para esse ângulo, o ESG deixa de ser uma sigla abstrata e vira uma solução para o conjunto de problemas empresariais. Como organizar isso? Bom, você pode organizar em três perguntas: que problemas de sustentabilidade as empresas têm hoje? Que tipo de profissional pode ajudar a resolver esse problema? Que parte da minha experiência atual conversa com essa demanda? Esse exercício começa a transformar a sua carreira em um marco. Você sai da ideia, preciso mudar tudo, e entra na pergunta certa: onde a minha experiência encontra uma demanda real de mercado? Bem, um exemplo
Imagine alguém trabalhando em uma empresa que já lida com processos, documentação, fornecedores e reuniões entre áreas. Essa pessoa talvez nunca tenha sido chamado de consultor ESG, mas quando uma empresa precisa organizar fornecedores para entender uma exigência de um grande cliente, esse repertório pode ser útil. Quando precisa criar rotina de indicadores, quando precisa melhorar governança, mais uma vez, esse repertório pode ser útil. A virada está em transformar essa experiência interna em um serviço consultivo. O jeito errado é pensar, vou sair da CLT amanhã e vou virar consultor sem conhecer o mercado. Isso não é transição, é impulso. Outro jeito errado é pensar, eu não sei tudo sobre a ESG, então eu não posso nem começar. Esse pensamento trava muita gente boa. O jeito certo é começar estudando o mercado, entendendo as demandas das empresas, identificando como a sua experiência pode ser aplicada. Você não precisa começar prometendo resolver tudo. Você precisa construir clareza sobre um problema específico e que pode aprender a resolver com método, orientação e prática. Simples assim. Depois dessa live, faça uma lista com duas colunas. Na primeira, problemas que eu já lidei dentro de empresas. Na segunda, como esses problemas podem se conectar com a ESG. Por exemplo, falta processos, risco de multa, fornecedores desorganizados, ausência de indicadores, decisão sem governança, equipe sem treinamento. Esse é o primeiro exercício para você enxergar oportunidade onde antes você sabia a rotina. Se essa live faz sentido para você, escreve nos comentários. ESG é oportunidade. E me conta qual parte chamou a atenção. A possibilidade de usar a sua experiência, a demanda das empresas ou a ideia de que ESG não é só sustentabilidade, mas também gestão, governança e processos. Na próxima live, eu quero continuar te mostrando como profissionais experientes podem olhar para o SG como um caminho de carreira consultiva. Obrigado por estar aqui comigo e até a próxima.